Olá amigos, bom dia. 1º de maio, dia do trabalhador. Hoje tem uma atitude diferente, tem uma forma diferente este 1º de maio. Não deixa de ser um dia de luta para toda a gente, porque o ser trabalhador não implica que seja empresário, também faz parte de ser trabalhador, e os empresários das micro e pequenas empresas são tão trabalhadores e às vezes mais que os outros. Portanto, esta história do colaborador é estranha, mas pronto. Cá estamos no princípio do fim das nossas vidas. Não alteramos a forma de estar, portanto deixamos de estar no sistema e passamos a estar noutro, mas tudo se mantém. A única coisa que alterou efetivamente foi isto que eu fiz agora. Portanto, eu estou na esplanada da Casa do Peixe, está pronta, está montada, com as recomendações exigidas, portanto 50% à partida da área de uso, portanto em termos de lugares sentados, passámos a ter, em vez dos 80 e fizemos um bocadinho mais, passámos a ter pouco mais de 30. Este sol, que é único, este som que não existe, só se ouve, o som do silêncio, é único, e estamos a aguardar que nos façam mais felizes. Portanto, continuamos resilientes, continuamos a luta, continuamos ativos, continuamos aqui resistentes, continuamos a fazer o levar para casa. Hoje temos N peixe de mar para vocês poderem vir buscar: choco, robalos, pregados, douradas, sargos, 960 33 11 67. Combinam comigo uma hora, trazem o vosso recipiente e depois levam. Portanto, estes dias que tenho estado aqui a conversar, assim, junto, mas longe, olha a Leninha. Estás bem, Évora, Leninha? Um abraço. E então, portanto, leva-me a criar convosco uma empatia estranha, porque eu sei que vocês estão aí. Quem não me vê em direto, logo vai-me ver daqui por mais um bocadinho. Eu sei que vocês me viram e eu também acabo de estar um pouco convosco, e é isso que nos está a fazer falta, é o estar a tocar. Ontem um amigo falava uma coisa engraçada, assim: isto acaba por ser um sistema, parece tipo sala de strip. É tipo sala de strip, ou seja, em que só podes ver, não podes tocar, não podes beijar, não podes apalpar. Portanto, isto é uma sala de strip. Ou seja, esta sociedade tornou-se... Portanto, podes ver o objetivo, mas não lhe podes tocar. Portanto, obrigado ao meu amigo velhinho lá de Braga que me mandou esta piada, e de facto é muito engraçado. Portanto, liguem-me. Esta situação de estar convosco, não é com pretensões a ser aqui o isto e o aquilo. Não, a única pretensão que eu tenho, já agora, um café. Eu gosto sempre de um cafezinho de manhã depois do pequeno almoço. Já disse que vos ofereço o café assim que deixarmos de estar em prisão preventiva, e portanto estejam tranquilos e estejam descansados, que promessas são promessas. Mas estava eu a dizer que o facto de estar aqui convosco a conversar não é com pretensões a ser mais papista que o Papa, não, nem ter a pretensão de ser o ai Jesus, não. É esta necessidade de estar em sociedade, percebem? E acho que se passa o mesmo convosco. Calhar vocês todos teriam necessidade de fazer diretos com todos os amigos possíveis e imaginários. E eu hoje estou com uma luz ao contrário por causa de ver o sol. Não consigo ver os amigos que estão nesse lado. Está o Ricardo, amigo, o Tito, olá, tudo bem? E o Boaventura, maravilha. E então, estava eu a dizer que esta forma de resiliência, de tentar estar convosco, é só por causa disso, é tentar manter a ligação, o contacto, a amizade, para que eu não me esqueça de vocês e vocês não se esqueçam de mim. E os temas que eu vou trazendo são temas do dia-a-dia, não são nada... ou seja, digamos que a forma de apresentar acaba por ser reinventada por mim, mas são temas da atualidade, são temas que nos tocam todos os dias, que nós ouvimos de uma forma direta, ouvimos outra mais manipulada, sei lá,
ouvimos. E muitas vezes não conseguimos interpretar, não conseguimos ver. Epá, desculpem-me esta sobranceria, mas tento minimamente desviar as peças de forma a que o caminho seja mais, pronto, mais tranquilo, mais limpo, não é? Os amigos que me desculpem hoje, eu não vos ver o nome, mas é que não vejo mesmo. Reparem, o sol está a dar assim, está quentinho, está maravilhoso, acreditem. Está maravilhoso. Atenção, eu não estou a dizer isso para vocês virem apanhar o sol. Ou seja, eu digo, epá, arrisquem-se à vida, a viver, mas não se esqueçam que o amigo do lado tem que viver tranquilamente como nós. Portanto, é assim. Mas o sol que está bom, está bom. E o café também. Ok. Portanto, eu bebo baldes de café sempre, não é? E cheio e normalmente quase frio. Ora bem, continuando. Hoje temos, após o que o seu Primeiro-Ministro e o Governo tiveram ontem a conversar, planear a nossa vida, como isto chegou. Já não somos nós a planear a nossa vida, são eles que planeiam a nossa vida e orientam e organizam a nossa vida. Epá, está mesmo bom o sol, acreditem. Não sei se me estão a ver bem ou se querem que eu organize assim mais um bocadinho. Se calhar é mais assim, está melhor. Não sei. Bom, ali estava melhor. Estava melhor assim. Portanto, amigos, voltando aqui às nossas situações do dia, vamos ter um regresso à normalidade anormal ou uma anormalidade normal. Vou repetir a ver se vocês perceberam o que é que quer dizer. Vai ser um regresso à normalidade anormal ou à anormalidade normal. Porque é isto que vai acontecer. Adelaide, meu amor, beijinhos. Ai, se o teu marido ouviu isto. Ai. Bom, mas tudo bem. Olha, portanto é isto que vamos ter. Qual é a normalidade anormal que nós vamos regressar? Solidariedade, que tanto caracteriza o povo português e cada vez mais neste tempo de crise percebeu-se que a solidariedade tem sido uma coisa fantástica nas pessoas. Começou logo com sermos solidários com o pessoal do hospital, sermos solidários com as pessoas da rua, com aqueles que ficaram sem emprego, e o que aí ainda vem. E ser solidário em Portugal em tempos de crise é, acima de tudo, uma coisa muito importante, que é um ato de inteligência, não é caridade. Paulo, amigo, como é que estás? Já sei que me vais ligar daqui a bocadinho, de certeza absoluta. Ok? Portanto, estava eu a dizer que a solidariedade em tempos de crise não deixa de ser um ato de inteligência. E é inteligente porque a solidariedade em Portugal, raramente, salvo raras exceções, não é? É uma solidariedade sem pedir nada em troca. O ser solidário em Portugal não se pede nada em troca, já dizia o Zé Mário Branco. Reparem-se, o ser solidário. Portanto, e em termos de crise, não deixa de ser um ato de inteligência. Mesmo sendo um ato de inteligência, tem dúbio sentido para muita gente. E o uso dessa inteligência. Portanto, não é o ato em si da solidariedade. É o ato de usar. Paulinha, minha comadre, compadre, o ato da inteligência de ser solidário. Porque o facto de ser dúbio não é usar a solidariedade no sentido dúbio. É usar a inteligência de quem está a usar essa solidariedade no sentido dúbio. Portanto, em tempo de crise aparecem sempre os chicos espertos, os chamados nacionalismos e os nacionalistas. Sendo este último, os nacionalistas, um refúgio do que é ser canalha. As crises criam grandes nacionalistas e é a época característica das xenofobias. Portanto, muita atenção. Tudo isto é fruto de uma explicação única. É uma explicação metafísica, não tem nada de realismo. É metafísico. E metafísico o quê? Porque fugindo à normalidade e ao normal, por exemplo, dizia-se na altura que a peste foi fruto
água inquinada que os judeus puseram nos poços na altura. Porquê? Porque a Inquisição queria acabar com os judeus. Logo, vamos criar aqui uma forma xenófoba e vamos tentar aniquilar os judeus. Ou seja, naturalmente, a Inquisição lançou metafisicamente o boato de que portanto, a peste, não por uma forma natural que tinha sido propagada pelas questões de insalubridade e dos ratos e rinhonhonhó, não, foram os judeus que inquinaram a água. Então as pessoas morreram porque a água que bebiam estava inquinada. Portanto, metafisicamente inventaram essa brincadeira. Portanto, tivemos que dizer que a culpa foi dos judeus. Por exemplo, a tuberculose no início do século XX, anos 20, 30, foi culpa de quem? Foi culpa da vida boémia que as pessoas levavam. Portanto, metafisicamente, criámos o tabu de que as pessoas apanhavam tuberculose porque tinham uma vida boémia. HIV. O HIV, metafisicamente, foi criado porque havia uma promiscuidade da vida. Os grupos de risco, os homossexuais, acima de tudo, os junkies, ok? Portanto, metafisicamente, não, ou seja, usámos a nossa inteligência em nosso proveito para criar os nacionalismos de forma a criar estes tabus. E agora, o Covid? Fácil, foi a China. Tão simples quanto isto, não é? Ou seja, isto é cronologicamente falando da história, foi a China. Portanto, quem em tempos de crise não consegue resolver cientificamente ou numa forma normal, não é? Culpa sempre o outro. Portanto, o outro é o cenário ideal para os nacionalismos. O outro, reparem bem, o outro, entre aspas. Os Estados Unidos continuam a dizer que foi o outro, a Europa continua a dizer que foi o outro, portanto, já vem daí. Portanto, e este cenário de uso da inteligência cria o palco ideal para os nacionalismos e para as xenofobias. Portanto, tentamos resolver isto tudo de uma forma normal. Reparem, o próximo século, o século XXI, este século XXI, será o século da resiliência. Será o século da luta permanente. Por um mundo melhor. Isto é que é fundamental. Oh, meu amigo Luís, Marleja, agora está o sol a vir e um abraço. Portanto, o século XXI, dizia eu, que é o século da resiliência. Estão a ver, estarmos aqui entre amigos, é tão bom, tão bom. Eu bebo água, Luís, não bebo cerveja. Portanto, o século XXI é o século da resiliência, é o século da luta permanente, é o século por um mundo melhor, lutar por um mundo melhor. Um mundo mais equilibrado, com melhor distribuição da riqueza, com melhor distribuição dos bens de consumo, num melhor equilíbrio social e humano. Em Portugal, teremos de ser, acima de tudo, uma coisa. Em Portugal, teremos de ser mais portugueses. Há 2 ou 3 nomes que nunca digo dissociados de outro. Por exemplo, nunca ninguém me ouviu dizer valha-me Deus. Não, eu digo sempre valha-me Deus e que o diabo não nos falte. E digo agora também outra, que é assim, basta, porque basta, mas não chega. Ok? Portanto, eu nunca digo uma palavra só junta. Entendem onde é que eu quero chegar? E quando comecei isto a falar dos nacionalismos e da xenofobia. E a culpa é sempre do outro. Portanto, a crença, o sentido metafísico das coisas tem que ter assento fundamental numa coisa importante, que é a ciência. Tem que ter assento fundamental nos homens, na inteligência dos homens, nos homens da ciência, nos homens da medicina. Temos que acreditar nessa gente, nessas pessoas, nesse conjunto, né, de normal. Isso é que é o normal. São pessoas que nos fazem acreditar nas vacinas, no valor científico. E se nós continuarmos este século XXI na nossa luta, na nossa resiliência, por um mundo melhor, por um mundo mais social, mais equilibrado, com o acreditar no normal e na ciência, e não na crença, portanto, não no sistema de pânico, que é isto que nos andam a tentar, criamos, com licença, este pânico é criado por quê? Pelo determinado grupo sociopolítico que alimenta políticas
mas não é a forma correta de alimentar a coisa. Eles alimentam o pânico, criam o pânico nas pessoas, metafisicamente não nos fazem acreditar na ciência, para que o pânico se mantenha, para que a coisa se mantenha e para que o pânico vá de encontro às necessidades da sua inteligência. Ou seja, o povo com pânico luta, é resiliente, mas aproveitamos a crença e vamos criar formas xenófobas e nacionalistas de criar a coisa. E então vamos manter a coisa com o pânico, e é nesse pânico que a gente vai viver e sobreviver e vamos nos elevar. Portanto, meus amigos, valha-nos Deus e que o diabo nunca nos falte. Isso é extremamente importante, porque é a única forma, se acreditarmos no racional, na ciência e nos homens da ciência, é a forma mais correta de superarmos a coisa. Portanto, neste século XXI, que será um século de luta, por vários fatores, e já começou e estamos a ver, a ganância e a ignorância, em associação as duas, criam o pânico e o medo. É isso que nós temos que lutar. Não podemos tomar o poder sem sermos irracionais, ou sendo irracionais. Portanto, a ignorância junto com a ganância faz com que este medo se sobreponha a tudo o resto e faz que hajam mais poderes, muito mais poderes. Portanto, é isto que temos que ser resilientes e é contra isto que temos que lutar. Esta forma de eu hoje falar no 1º de maio, que por incrível que pareça foi um dia que teve como base histórica uma luta dos trabalhadores nos Estados Unidos, chamado o Grupo dos 8, e o Grupo dos 8 era nem mais nem menos que as pessoas que queriam trabalhar 8 horas por dia. Portanto, deixarem de ter as 16, como tinham antes, e as 12, passarem a ter 8 horas de trabalho por dia. Daí ter chamado o número dos 8. E foi com base nisso que se criou o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Mas eu também acho que o Dia do Trabalhador não é só aquele que trabalha para outrem, que foi um grande problema que foi criado durante este tempo todo, foi que criou-se esta forma, para mim acaba por ser uma forma xenófoba, de divisão de determinadas classes. Mister, fixe, que é tão simples quanto isto. A forma de dividirmos trabalhador, no sentido que trabalhador vamos identificá-lo com aquele que presta trabalho para o outro, ok? Mas nós, falar agora nós, os pequenos, os microempresários, as empresas familiares, não deixamos de ser trabalhadores. Não deixamos de trabalhar para outrem. Nem que seja para nós próprios, mas trabalhamos para outro. Contribuímos para a sociedade. Portanto, é assim, vamos fazer com que esta forma xenófoba de dividir as coisas, o gajo é patrão, não pertence a esta classe. Ok, mas sofre tão bem como os outros. Está de acordo com determinadas situações. Poderá não estar de uma forma tão linear quanto os outros a interpretem, mas não deixa de estar na luta. Levar porrada também, e às vezes dupla porrada. Portanto, é assim, não vamos olhar para o gajo como aquele, e tal, é de outra classe. Não. Nesta sociedade só há duas formas de encarar a coisa. É de uma forma socialmente equilibrada, em que a riqueza é dividida irmamente e que todos consigamos viver tranquilamente sem o sentido metafísico da coisa, não é? E a outra é a sociedade exploratória, em que passam por cima de toda a folha, acumulam riquezas em paraísos fiscais e o resto que se... Ok? Portanto, isso sim. Em 1500, dia 1 de maio de 1500, carta de Pero Vaz de Caminha sobre a descoberta do Brasil. Chega cá a dizer, atenção, amigos, a gente descobriu. Sou marinheiro, sou Silva, como é que está o meu amigo? É do peito. E então, vamos a esta. 1807. Abolição da escravatura no Reino Unido. Atenção, abolição da escravatura não é bem assim. Deixaram de poder ser comercializados escravos em mercados abertos no Reino Unido. Portanto, mas a escravatura não acabou. Até hoje, parece-me. Não está de uma forma oficial, mas parece-me.
Portanto, deixou foi de se poder transacionar seres humanos como se transacionava as galinhas e as cabras e os porcos. Bom, 1809, Diário Lisbonense, o primeiro diário em Portugal a ser lançado. Isto são 3 achegas para uma outra situação que é esta. Ontem o Conselho de Niches fez um testamento. Quem pode voltar à normalidade anormal ou quem pode normalmente voltar à normalidade? E eu já aqui há uns dias disse isto. Quando foi para fechar, fecha tudo. Agora é assim, mesmo que tu tenhas condições e crias condições, e falo para mim próprio, e não estou a olhar só para o meu umbigo, como eu deve haver milhares de pessoas neste país que têm condições para começar a trabalhar normalmente, anormalmente, a partir de 2 da manhã, de outro dia qualquer. Porque era assim, na restauração havia dias extremamente importantes. Um deles era o dia da mãe. E toda a gente faz contas ao dia da mãe. O que é um facto é que amanhã é o dia da mãe e a gente xuxa no dedo. Mas depois, quando chegar à segunda-feira, aparece o recibo da água e da luz para pagar. Ok? Portanto, é assim. Somos todos trabalhadores. Portanto, e quando foi para fechar, fecha. Fecha. Não há pão para malucos. Fecha. Ok. Agora para abrir. Não, agora abres tu. Agora vens tu. Agora vem o outro. Ruizinho, amigo, um abraço. Portanto, é assim. Ou comem todos, ou então não vamos dividir as migalhas. Porque migalhas não é pão. Migalhas não é pão. E eles estão fartos de saber isso. E nós, século XXI, século da resistência, século da resiliência, século da luta. Então vamos começar de uma ponta por todas. Vamos começar de hoje para amanhã. Não é? Portanto, não pode ser, e tal, estava lá uma migalhinha. Dia 18, atenção, quando tiverem as condições, mas condições é que eles querem. Querem que a gente ponha isto como uma prisão, dividida por acrílicos ao meio? Então eu venho almoçar com a minha namorada e tenho um acrílico ao meio? Lá está, voltamos àquela conversa que eu comecei hoje o vídeo. Isto parece uma sociedade de striptease, em que a gente vê, mas não toca, não beija, não apalpa. Não é? É uma sociedade de striptease. Portanto, vamos ao striptease. A profissional está lá a dançar, mas não toques, não mexas, só olhas. Portanto, passa a ser isto. A restauração e os restaurantes passam a ser isto. Acrílicos ao meio, tenham vergonha, não é? Pensem nisso de outra forma. Bom, enfim. A realidade, em termos, agora vamos falar nas reaberturas, a realidade em evolução demonstra que cada vez mais o discurso que estamos todos no mesmo barco e de que vamos todos ficar bem, ou é uma quase incompreensível ingenuidade desprovida de sentido do concreto, ou uma manipulação que tende a ocultar o facto de que o Covid tem vindo a aprofundar ainda mais as desigualdades que marcam o nosso mundo e o seu sistema de enriquecimento. Exemplos não faltam. Portanto, esta história de que estamos todos no mesmo barco, quando for ao fundo vão todos. Não me façam de mim anjinho, que é uma coisa, isso é que eu não sou, nem asas tenho. Gosto de voar às vezes, quer dizer, mas como não fumo daquelas coisas, não gosto de voar. Mas gosto de voar às vezes, fecho os olhos e vou um bocadinho, não é? Daqui para fora. Mas não façam de mim ingênuo, porque para muita gente, lá voltamos à mesma conversa hoje da primeira parte do vídeo, não é? A criação metafísica de pessoas a criar o pânico e o medo, a fora dos nacionalismos. Há muita gente a aproveitar-se deste Covid para aumentar ainda mais as desigualdades sociais e o enriquecimento particular e próprio. Portanto, por esta altura, muitos de nós estão a tratar, ou já trataram, dos documentos do IRS. Muitos estavam na expectativa de um determinado reembolso. Esse reembolso normalmente era reservado para o pagamento do IMI, para pagar uma prestação de um carro, para as propinas, sei lá, etc. Portanto, meus amigos, 13,2% desses impostos que vão diretamente para o IRS vão para a dívida pública, que nenhum de nós a criou. Naturalmente, nenhum de nós a criou. Portanto, e essa dívida pública, com esta pandemia, garantidamente vai aumentar. O que vem a augurar nada de bom. É que mesmo nada de bom, porque a dívida pública garantidamente vai deixar de ser 3,2% do nosso IRS para passar a ser muitíssimo mais. E vamos a ver se não virá aí outras situações e outras coisas, ok? Porque já se prevê que esta história dos impostos não vai ficar por aqui. Não, eles vão ter que arranjar forma de lixarem o Jequim, não é? Portanto, muitos já estão a usar esta pandemia, lá está, os tais espertos,
para criar mais precariedade na nossa sociedade. E já se está a ver muito mais precariedade. Portanto, só um exemplo que eu não queria dizer o nome, mas sou obrigado a dizer. A história da precariedade nas empresas de trabalho temporário. Vamos falar no nome. Randstad. E só falo porque é holandesa. A Randstad capturou, que é mesmo assim, para os cofres holandeses, dos tulips e das tulipas, né? Qualquer coisa como, em 2019, 710 milhões de euros. A Randstad, empresa holandesa, 710 milhões de euros. Então nós não podíamos ser mais portugueses e esse dinheiro ter ficado cá. Oh, meu amigo, é cá que o senhor está a funcionar, é cá que o senhor está a usar os nossos trabalhadores em trabalho temporário, é cá que vai ter que deixar o graveto. Não é assim. Portanto, para os tulips e para as tulipas, por isso é que eu digo, basta e não chega. É assim que eu digo. E valha-me Deus e que o diabo nunca nos falte. Portanto, olha o meu amigo João Paulo. Amigo, um abraço. Do peito, amigo. Ficas bonito com a farda azul. Um abraço. Olha o Domingos. Olá, amigo. Grande malha. Portanto, estava eu a falar só de lucros, 710 milhões só de lucros em 2019. Este é um exemplo, entre todos os outros, de que o barco, quando foi criado, e de que falam que estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Uns estão num determinado barco, outros estão noutro. Uns estão numa balsa, outros estão num barco, outros estão num paquete. Portanto, e quando afunda a balsa primeiro. Né? E a grande maioria de nós, portugueses, estamos numa balsa, não estamos num barco. Portanto, e quando isto afundar, há sempre aquele chico esperto que vai culpar quem? O outro. Não se culpa, é o outro. É o outro. Portanto, foi assim que comecei este vídeo, na culpabilização metafísica do outro. Portanto, nunca é a nossa culpa. É a história da peste, que eu já falei, a história do HIV, Bom, 1865, a primeira estação de comboio em Portugal dava pelo nome de Santa Apolónia. Em 1886, a greve dos 8, lá estava eu a dizer, no dia 1 de maio, é através daqui que se dá a comemoração do 1º de maio. Portanto, os trabalhadores de Chicago lutavam pelas 8 horas de trabalho. Passa a ser, a partir daí, institucionalizado o Dia do Trabalhador. Em 1890, é comemorado pela primeira vez em Portugal o Dia do Trabalhador. Portanto, reparem bem, só foi 4 anos depois, em Portugal, comemorou-se o Dia do Trabalhador em Portugal, 1890. Mas ainda vai dar pano para mangas. E em 1900 é lançado em Lisboa um jornal socialista, A Luta. Entre outros, dirigido por José Macedo Entre outros, o diretor, dizia eu, é Jorge Macedo, que logo no dia a seguir é preso e o jornal é fechado. Portanto, em 1900 já a coisa era assim. E estamos a falar da luta. Em 1958, Américo Tomás é apresentado como candidato único à presidência da União Nacional. Portanto, foi só para... Convém estas memórias para a gente não se esquecendo de determinadas coisas. Em 1967, Tito de Moraes, Souto Maior Cardia, uma série deles, mas estou-me a lembrar só destes dois porque depois foram dos mais representativos e havia outros mais. Fundaram em Roma o jornal Portugal Socialista, no âmbito da ação socialista portuguesa. 1971, assalto da Loire ao consulado de Roterdão. 1971, ok? Quem pensava que a Loire só veio depois, não. A Loire já existia muito antes. 1974, faz hoje 46 anos, foi comemorado o 1º de maio em liberdade. Foi bonito de se ver, são imagens que ficam na nossa memória, as ruas apinhadas de gente que, muitas delas apolíticas, muitas delas seu sentido da coisa, e que foi tão importante terem saído para a rua. Imaginem, depois destes quase 2 meses de confinamento, o que seria permitir um 1º de maio hoje na rua. Estão a ver, não é? Lá está. Criámos o medo, criámos o pavor, criámos o pânico. Mas vai haver 1º de maio na rua, confinados, divididos, distância, tudo, ou seja, poderemos manter a distância em tudo e em todos os sítios. Só a restauração é que não tem direito a nada. Mas vai haver futebol, não se esqueçam, vai haver futebol. Isso é que era importante. Ora bem, 1975,
o número 1 do jornal, O Jornal. Recordam-se? Com o Assis Pacheco, o José Carlos Vasconcelos. Portanto, o primeiro número saiu em 1975, no dia 1 de maio. 1982, Argentina, Reino Unido, andam à chapada por causa das Ilhas Malvinas, ou Falklands, como se queiram chamar. Portanto, lá no cu de Judas só tinha meia dúzia de coisas, e eles andaram à chapada porque aquilo é nosso. Aquilo deve ter mais qualquer coisa de importante que até hoje nunca se disse. 1994, morre aos 34 anos Ayrton Senna, em Monza. Em 1999, entra em vigor o Tratado de Amsterdão. O que é isso do Tratado de Amsterdão? Ok, o Tratado de Amsterdão altera o Tratado da União Europeia. E o que é que altera isto? Eu referi isto porque acaba por ser uma data só no papel, não é? Mas 1999 foi importante porque o Tratado de Amsterdão determina e aprova que o desenvolvimento social e económico da Europa é o fator fundamental dos seus membros no reforço da coesão e, entre outros, da sua coexistência. Epá, mas vocês acham, agora por aqui, que isto está a acontecer? Epá, e logo o Tratado de Amsterdão, em 1999, dizia isto. Atenção, a coexistência, vamos desenvolver económica e socialmente a Europa, todos juntos, um por todos, todos por um. 2004, a União Europeia aumenta para 25 Estados. Ok? Portanto, vamos todos alimentar o pote, só para que alguns consigam lá meter o dedo e chupar o mel. 2011. Não sei se morre, se é assassinado, só que as notícias saem cá para fora, apareceu morto Bin Laden. Meus amigos, acabámos por hoje, foi do coração, adorei estar aqui com vocês, amanhã estou cá outra vez, dia 2, dia 3, dia 4, espero que agora consiga estar, e que vocês consigam estar também como eu, com esta angústia, quando é que vamos voltar à normalidade. Isto dói bastante não poder estar, ou seja, manter a sociedade do strip. E vamos continuar a ser racionais, vamos continuar a nossa solidariedade, vamos continuar a ser inteligentes e não deixar criar nacionalismos nem sistemas xenófobos, porque isso é só típico destes momentos de crise em que nunca criamos situações de que a responsabilidade é uma responsabilidade técnica, digamos assim, e não metafísica. As coisas excelentes são raras, já dizia o Platão. Meus amigos, vocês são muito raros. Um grande abraço, adoro estar aqui, tenho piadas enormes para vos contar depois, tenho um saco cheio de anedotas para depois vos dizer quando nós pudermos estar no normal anormal. Epá, e a nossa esplanada está a ficar bonita. Está a ficar lindíssima. Portanto, espaço, dividida e abreijos.